Fala, minha família, saudações tricolores. Vamos falar de Thiago Silva e Fluminense. Parece que cada vez mais o atleta está próximo de acertar o seu retorno com o nosso tricolor. Ao longo do dia aconteceram 3 atualizações diferentes e todas elas ligando o nome do atleta diretamente ao Fluminense. Atualizações importantes e fundamentais e assim nos trazem uma esperança muito grande de que realmente nessa temporada a gente vai contar com os trabalhos de Thiago Silva no Fluminense. A primeira notícia veio da Inglaterra e as outras duas aqui do Brasil, para a gente falar bastante e trazer tudo isso para vocês no nosso vídeo de hoje. Já peço para você que está aí do outro lado, caso ainda não seja inscrito aqui no Quintal Tricolor, já se inscreve, dá aquela moral pra gente. É muito importante também curtir o nosso vídeo para que a gente alcance um número maior de espectadores aqui dentro da plataforma, deixar aquele feedback pra gente nos comentários, ativar o sino para não perder nenhuma notificação. Ativa o sino, bota lá todas as notificações, vai chegar aí para você em primeira mão e claro, compartilha também os nossos conteúdos aqui do Quintal Tricolor com todo mundo, porque é muito importante a gente estar sempre trazendo notícias, atualizações e muita novidade para você que está aí do outro lado. Além de Thiago Silva, a gente vai falar também sobre 2 retornos importantes para a próxima quinta-feira para reforçar o Fluminense e tem lateral saindo do nosso clube e sendo emprestado mais uma vez. Infelizmente, o cara ainda não conseguiu se firmar no Fluminense e parece que não vai ser nessa temporada que isso vai acontecer. Então vamos começar falando de Thiago Silva, que é o assunto principal, todo mundo quer saber se vem ou não. A primeira notícia do dia veio lá da Inglaterra. O jornalista Fabrizio Romano soltou a notícia de que o Thiago Silva não iria realmente permanecer no Chelsea ao término dessa temporada. A segunda notícia sobre veio aqui do Rio de Janeiro, tem até político se metendo nessa história. E o Eduardo Paes, o prefeito aqui do Rio de Janeiro, soltou no seu Twitter, no X, né, que agora mudou a plataforma, no X, que Thiago Silva já estaria certo com o Fluminense, porque um dos seus colegas de Câmara já teria soltado essa notícia para ele. E a terceira notícia, que essa para mim é a mais importante de todas, vem do jornalista lá do Globo Esporte, quando ele diz que em janeiro o Fluminense e Thiago Silva já teriam um acordo entre as partes para o retorno do monstro pro Fluminense em janeiro, tá, rapaziada? E não aconteceu, porque o Chelsea não liberou, preferiu segurar o Thiago Silva até agora no meio do ano. Então, com essas 3 notícias, eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, que está esperançoso em saber se vem, se não vem, ficou com a esperança muito grande de que o Thiago Silva retorne ao Fluminense. Já disse algumas vezes em vários vídeos, em vários comentários que eu soltei na internet, Thiago Silva só retornaria ao Fluminense no momento em que ele quisesse. Então eu acho que esse é o momento que o Thiago Silva quer. A esposa dele já veio na internet falar algumas coisas, ele também já deu algumas declarações que deixam o torcedor do Fluminense um pouco animado. Tem show de Felipe Ret no dia 29 do próximo mês não, né, do mês seguinte, de junho, que tá ali como show surpresa, ninguém sabe onde é, e foi a mesma coisa que aconteceu com o Marcelo. Ontem a Marvel lá também foi na internet, falou, show surpresa. Então a gente está com uma esperança muito grande no retorno do Thiago Silva e parece que dessa vez tudo está colaborando para que realmente a gente conte com os serviços do monstro no Fluminense. E eu acho que ninguém tem dúvida de que ele vindo no Fluminense, ele vai qualificar muito e melhorar demais o time, principalmente porque a gente precisa urgentemente de pelo menos um ótimo zagueiro. 2 seria o ideal, mas 1 já é um bom começo, que a gente sabe que a dupla pro Felipe Melo que tá difícil. A gente precisa de alguém jogando ao lado do Felipe Melo e acho que o Thiago Silva chega para ser essa dupla titular ali ao lado do Felipe Melo. Acho não, tenho certeza, ele vai chegar e ser titular do Fluminense, acho que ninguém duvida disso. Falei mais cedo lá no nosso Instagram, no @QuintalTricolor, sobre isso. O Thiago Silva no Brasil, me diz aí você do outro lado, tem algum time que ele não é titular? Pode colocar no comentário, coloca no comentário. No Brasil, tem algum time que ele não é titular? Na América do Sul, tem algum time que o Thiago Silva chega e não é titular? Então você, torcedor do Fluminense, que acha que o Thiago Silva não tem que voltar, repensa, porque nos últimos 10, 12 anos de Europa, o Thiago Silva figurou entre os 5 melhores zagueiros, com certeza, dos últimos 10, 12 anos. Com certeza, e esse ano não é diferente, tá? Continua jogando muito, mesmo aos 39 anos de idade. E aqui no Brasil, rapaziada, ele vai deitar, ele vai jogar muito, porque o Thiago Silva tem uma categoria acima da média. E ainda digo mais, tá? Com o futebol que tá jogando hoje, é titular da seleção brasileira. Não duvidem disso. É titular, sim,
da seleção brasileira. Mas sobre Thiago Silva, era isso que a gente tinha para trazer para vocês. Vamos falar agora sobre o próximo jogo, Fluminense e Cerro Porteño. O Fluminense conta e espera muito ter 2 reforços para essa partida. E quais seriam? Keno e Renato Augusto. Os 2 jogadores já estão em fase de transição, eles estão afastados do time principal por conta de lesão, já iniciaram treinamento, já estão junto com o grupo e aumenta a possibilidade de ambos serem relacionados para a próxima partida. Isso, contra o Cerro Porteño, fora de casa. Só para lembrar para vocês também, o Fluminense viaja nessa terça-feira para jogar fora de casa contra o Cerro Porteño pela 3ª rodada da Libertadores. Acho que essa informação você sabia. Então, Keno e Renato Augusto estão retornando ao time principal. Lógico, obviamente, eles já devem ganhar alguns minutos, eles já devem iniciar a partida como titular. Acho muito difícil. Acho que mesmo que vão ser opções, só vão viajar com o elenco, mas ainda não irão entrar em campo para atuar com a camisa do Fluminense. Pelo menos não nesse momento. Nesse primeiro momento não, quem sabe no próximo jogo, que já começa no próximo final de semana, Campeonato Brasileiro, eles retornem e possam ganhar alguns minutos ou até mesmo jogar entre os titulares. Mas nesse momento, contra o Cerro Porteño, viagem, os caras voltando de lesão, eu acho muito pouco provável que o Fernando Diniz escale um dos 2 jogadores. E principalmente o Keno, tá? Eu acho que o Diniz não vai utilizar o Keno agora, porque o Marquinhos está jogando muito, o John Arias está jogando muito, o John Arias continua jogando muito, e o Douglas Costa tem entrado e tem conseguido demonstrar que está querendo. Ainda não fez muita coisa com a camisa do Fluminense, mas a vontade ele está mostrando que tem. Então eu acho que nesse momento o Keno vai ser muito preservado. E já o Renato Augusto, talvez ganha alguns minutos, porque a gente sabe que quando o Ganso sai, fica muito difícil de encontrar um substituto para ele, e eu acho que o Renato Augusto veio para isso, para revezar com o Paulo Henrique Ganso, para ser aquela sombra que o Paulo Henrique Ganso não teve no ano passado. E assim, sendo bem sincero, tá, rapaziada? Eu acho que o Renato Augusto também não vai ser uma sombra tão presente. Eu não tô levando tanta fé na temporada do Renato Augusto. Eu acho que o Ganso vai continuar como titular absoluto do Fluminense a temporada inteira, e o Renato Augusto vai entrar alguns minutos, uma partida ou outra, mas eu ainda não vi futebol pro Renato Augusto dizer que vai incomodar o Paulo Henrique Ganso. Posso mudar minha opinião, o Renato Augusto pode daqui para frente arrebentar, mas acho que vai ser muito difícil, até porque também é um cara que se lesiona bastante. A gente torce para que isso pare, mas é um cara que tem um histórico de lesão muito grande. E agora a gente vai para o último assunto, que é o lateral Marcos Pedro. Retornou ao Fluminense tem pouco tempo e já está sendo emprestado de novo. O moleque de Xerém não conseguiu se firmar entre os titulares do Fluminense, entre os reservas do Fluminense, e não é opção para o Fernando Diniz. Fernando Diniz não tem escolhido o garoto para ser opção nem no banco de reserva, aquele terceiro reserva de repente ali da lateral esquerda, nem para isso. Então o Marcos Pedro está sendo emprestado mais uma vez. Dessa vez o empréstimo do jogador vai ser para a Tombense, e o jogador vai disputar todas as competições que a Tombense estiver inscrita nessa temporada de 2024. Então desejamos uma ótima sorte para o garoto Marcos Pedro, que se destaque por lá, volte mais forte para o Fluminense e quem sabe incomode aquela lateral esquerda, fazendo sombra com o Marcelo, Diogo Barbosa. Quem sabe ele não retorne melhor, mais forte e consiga nos ajudar no decorrer das próximas temporadas, porque em 2024 o cara vai atuar pela Tombense. Então as notícias que nós tínhamos para trazer desse dia agitado de Fluminense, essa segunda-feira do nosso tricolor, eram essas. Thiago Silva, que tudo indica está muito próximo do retorno, Renato Augusto e Keno, que podem reforçar o Fluminense já na próxima partida contra o Cerro Porteño, e o garoto Marcos Pedro, que está indo por empréstimo para Tombense. Ele vai atuar por lá nessa temporada de 2024. Muito obrigado por ter ficado com a gente até o final do vídeo. Não esquece de se inscrever caso ainda não seja inscrito. Curtiu o vídeo, ficou até aqui e não curtiu, tá tudo errado. Então já curte logo, ativa o sino para não perder nenhuma notícia, nenhuma notificação aqui do Quintal Tricolor. Compartilhe o nosso conteúdo e aquele feedback no comentário, que é muito importante. Tamo junto, família. Saudações tricolores, e o céu é o limite para o Fluminense.